Porque Oi. o Google Meet é muito chato. É muito Consegui chato. gravar. Ótimo. Agora você pode começar oficialmente, Alessandra. Isso. Boa, obrigado, senhor. Bom dia a todos. Mais uma vez agradeço a presença de vocês aqui nessa reunião. Hoje nós teremos o privilégio, a honra de ouvir a professora Maria Célia Mendes, nessa reunião científica do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. E a professora Maria Célia, que é professora doutora deste departamento, que atua bastante no setor de reprodução humana, na parte da endocrinologia, né, na vida da mulher, e hoje ela vai falar sobre o climatério naquelas pacientes portadoras do câncer de mama. Com certeza será uma aula bastante enriquecedora, e eu coloco agora, eu abro esse espaço para que ela possa nos apresentar a sua aula. Obrigada, Maria Célia, por sua disponibilidade, por estudar esse tema e poder trazer para a gente todo o conhecimento que você tem nessa área. Bom dia a todos. Obrigada, Alessandra, pelas palavras. Agradeço o Carrara pelo convite. Então, o título da nossa aula é Climatério em portadoras de câncer de mama. Declaro que não possuo conflito de interesse para essa apresentação. Então, vamos abordar aqui a proposta de acompanhamento de portadoras de câncer de mama que estão no climatério, mas esse tema pode ser estendido para outras situações, como, por exemplo, para aquelas com tumores estrogênios dependentes, como alguns tumores ovarianos e carcinoma endometrial, com exceção do baixo grau, o estadio 1 e aquelas esterectomizadas, que hoje já é liberado a terapia hormonal. Então, quando nós temos essas pacientes no climatério ou com insuficiência ovariana prematura, essas pacientes precisam de cuidados para melhorar a sua qualidade de vida. Então, nós, ginecologistas, podemos auxiliar, trabalhar em conjunto com o mastologista. E as linhas de cuidado, aqui tem algumas delas, então nós vamos abordar os sintomas vasomotores e a síndrome geniturinária da menopausa. Então, iniciamos com sintomas vasomotores. A terapia não hormonal é uma alternativa segura e eficaz para abordar os sintomas vasomotores. Ela apresenta vários benefícios e pode ser adaptada e fazer um tratamento personalizado. Nós temos aqui alguns medicamentos que são usados. No futuro bem próximo vai ser, também está próximo para nós o fezolinetanto, e temos também outros tratamentos, como perda de peso e a terapia cognitiva comportamental. Iniciamos com os antidepressivos. Então, nós podemos usar os inibidores seletivos da serotonina e os inibidores seletivos da serotonina e noradrenalina, que reduzem a frequência e a intensidade de fogacho em 58% a 64%. Esses medicamentos aumentam a disponibilidade da serotonina no cérebro e aumentam também a transmissão da serotonina e norepinefrina, podendo modular a termorregulação. Mas a fisiopatologia dos fogachos ainda não é totalmente compreendida, então o tratamento também. Como escolher o antidepressivo para essa nossa paciente? Escolher o melhor medicamento e avaliar as contraindicações. Mas existe um melhor antidepressivo para ser escolhido? Numa revisão da literatura de 2017, esses autores que publicam muito em climatério defendem que esses inibidores seletivos da serotonina, aqui elencados, são os mais efetivos. E o dual, os inibidores seletivos da serotonina e noradrenalina, a venlafaxina é a primeira linha. No entanto, desde 2014, o FDA e o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia recomendam a paroxetina, mas não recomendam os outros antidepressivos. No entanto,
A Sociedade Americana de Menopausa recomendam esses antidepressivos, só não recomenda a fluoxetina e a sertralina, porque apresentam muitos resultados conflitantes na literatura. Então, nós temos aqui, vocês podem ver, a eficácia dos antidepressivos tem uma eficácia bem semelhante entre eles, e a fluoxetina e sertralina têm um efeito semelhante ao placebo. Então, as contraindicações podem nos ajudar, podendo nortear a conduta. Então, quais são essas contraindicações? Então, se eu tenho uma paciente que está com câncer de mama e fogacho, ela precisa de tamoxifeno e pode usar os antidepressivos. A enzima CYP2D6, ela metaboliza o tamoxifeno no endoxifeno, que é a sua forma ativa. E os inibidores seletivos da serotonina podem atuar nessa enzima, diminuindo a sua ação, com isso diminuindo a forma ativa do tamoxifeno. Então, nós temos interações entre antidepressivos e a enzima, uma interação forte, como a fluoxetina e paroxetina, uma interação moderada e uma leve, como a citalopram, a venlafaxina e os seus derivados. Então, podemos dizer assim, a paroxetina e a fluoxetina são inibidores fortes da CYP2D6, então não devem ser usados junto com o tamoxifeno. A venlafaxina é um inibidor mais fraco, pode prescrever junto. E o citalopram, ele é um inibidor fraco, determina uma ligeira diminuição do endoxifeno, não tem relevância clínica, então pode prescrever também junto com o tamoxifeno. Outra preocupação são aquelas pacientes hipertensas. O antidepressivo dual deve ser usado com cautela em pacientes hipertensas. Então, a venlafaxina não é recomendada como primeira linha em pacientes hipertensas. E elas podem também causar hipotensão ortostática. Então, devemos ter cuidado na prescrição para mulheres muito idosas. O citalopram, na dose maior que 40 miligramas, ele aumenta o intervalo QT. Então, em mulheres com mais de 60 anos, a dose máxima recomendada é 20 miligramas. Os antidepressivos já é bem conhecido que podem induzir a disfunção sexual, mas pode ser relacionada à dose da medicação. Não ocorre com dose baixa, segundo vários autores. Então, os inibidores seletivos da serotonina determinam redução no desejo sexual com doses maiores do que aquelas que usamos para tratar sintomas vasomotores. Então, se estamos com uma paciente que já chega com disfunção sexual e precisa do antidepressivo, a recomendação é usar dose baixa. Mas como que eu vou prescrever os antidepressivos? Iniciar sempre com a menor dose disponível, que estão aqui elencadas. Depois vamos ajustando as doses de acordo com a resposta da paciente. Existe uma proposta australiana muito interessante, que os autores recomendam assim: inicie com qualquer um dos antidepressivos que a paciente pode usar, com a menor dose possível. Aí você avalia em 4 semanas. Se não melhorou, você aumenta a dose. 1 mês depois, não melhorou, você passa para outro antidepressivo na menor dose possível. 4 semanas depois, não melhorou, você aumenta a dose. Então, você faz isso com 3 antidepressivos. Se você encontrou um antidepressivo que melhorou naquela dose que você encontrou, então você vai fazer reavaliações de 6 a 12 meses. Então, vocês podem ver que a resposta é individual. Tem pacientes que respondem com um antidepressivo, outras respondem com outro e com dose, às vezes, diferente. E quanto tempo vai durar essa prescrição? Não tem uma orientação na literatura. Nós sabemos que a duração dos fogachos é, em média, 7,4 anos. Mas tem mulheres que os fogachos duram 2, 3 anos. Então, nós fizemos essa proposta, publicamos na RBGO, com o objetivo de diminuir o uso dos antidepressivos. Como
como que é essa proposta? Nós vamos fazer reavaliações em 2 a 3 anos. Então, nós suspendemos a medicação e avaliamos. Se houver retorno dos sintomas vasomotores, aí a gente retorna com um antidepressivo. Outra medicação é a gabapentina. É um análogo do ácido gama-aminobutírico, tem a eliminação pelos rins. O mecanismo de ação também não é bem claro. E elas reduzem os fogachos na frequência dos fogachos de 45% a 71%. Em trabalhos com mulheres com câncer de mama, eles compararam a gabapentina 900 miligramas com a venlafaxina 75 miligramas e observaram que a redução dos fogachos nos 2 grupos era semelhante. Então, como que nós vamos fazer a medicação? Então, no primeiro dia à noite, 300 miligramas, segundo dia, 600 miligramas, no terceiro dia acrescentamos uma dose pela manhã, atingindo uma dose total de 900 miligramas por dia. Geralmente, os pacientes melhoram com essa dose. A gabapentina, além de diminuir os sintomas vasomotores, ela tem um efeito benéfico sobre o sono. Então, ela é indicada, por exemplo, para aquelas pacientes que acordam várias vezes à noite devido aos sintomas vasomotores. Temos que ter cuidado com o paciente com doença renal crônica. A gabapentina, com mais de 300 miligramas por dia, aumenta o risco de hospitalização. A Associação Americana de Menopausa recomenda a gabapentina, não recomenda mais o uso da pregabalina, da clonidina, e essa conduta é similar, é adotada também pela Sociedade Brasileira de Climatério, SOBRAC. Oxibutinina é um anticolinérgico, antimuscarínico, aprovado para tratar bexiga hiperativa, mas na dose de 2,5 a 5 miligramas 2 vezes por dia, foi observado que melhora a frequência e a intensidade dos fogachos. Mas temos que ter cuidado com mulheres com mais de 65 anos, porque pode determinar declínio cognitivo. E ela tem um efeito benéfico que diminui a sudorese. Perda de peso é outro tratamento recomendado. As pacientes obesas são mais propensas a fogachos mais frequentes e mais graves. Em trabalho que foi feito para avaliar perda de peso usando um medicamento, observou que houve melhora significativa dos fogachos. Mas há necessidade de estudos com um número maior de pacientes. A hipnose e a terapia cognitiva comportamental. Já tem vários trabalhos mostrando que elas melhoram os sintomas vasomotores. Então, ela é recomendada tanto pela NAMES como pelo NICE, que é o Serviço de Saúde Inglês. Recomendado também pela SOBRAC. Mas o problema é que, no Brasil, há falta de pessoal treinado para aplicar essas metodologias. Bloqueio do gânglio estelar. O gânglio estelar está localizado na coluna cervical entre as vértebras C6 e T2. O bloqueio anestésico desse gânglio reduz os sintomas vasomotores em 45% a 90%. Mas ela tem uma indicação cuidadosa porque envolve riscos potenciais. E, por último, o fezolinetant. Tem sido muito estudado, mais recentemente, os neurônios KND, quispeptina, neuroquinina B e dinorfina. Já tem sido mostrado que esses neurônios participam na secreção do GNRH e atuam também no centro termorregulador. Trabalhos usando a neuroquinina com quispeptina, eles observaram que eles podem contribuir com a geração dos sintomas vasomotores. Então, foi feita a proposta para tratar os sintomas vasomotores com antagonistas do receptor da neuroquinina B. Agora, em 2023, foi publicado na Lancet um trabalho usando esse antagonista da neuroquinina, na dosagem de 30 e 45 miligramas, observaram
que reduziu a frequência quanto a intensidade dos sintomas vasomotores. E com 45 miligramas, o resultado foi um pouco melhor do que com 30 miligramas. Então, o FDA liberou essa droga para uso nos Estados Unidos por 45 miligramas por dia. No Brasil, essa medicação está em estudo a Anvisa, será liberado em breve e o nome será Veosa. O que nós temos feito no nosso serviço de rotina com as nossas pacientes com câncer de mama? Iniciamos com antidepressivos, é a primeira escolha. Usamos todos os antidepressivos. A fluoxetina e sertralina a gente usa em pacientes que não podem adquirir os outros antidepressivos. Usamos também a gabapentina, é a segunda escolha. A oxibutinina, nós iniciamos a prescrição recente, só temos 2 pacientes usando. E o TCC e a hipnose, a falta de profissionais para aplicar a medicação, essa metodologia. Nós temos usado a proposta australiana, quando usamos os antidepressivos, tentamos até 3 antidepressivos. Se houve melhora, mantemos a medicação, avaliamos de 6 a 12 meses. Se não melhorou, temos passado para gabapentina. Agora, o outro aspecto que devemos avaliar nessas pacientes é a síndrome geniturinária da menopausa, porque devido à radioterapia, quimioterapia, o hipoestrogenismo leva à alteração em todo o sistema genital. Então, nós vamos iniciar nessas pacientes com câncer de mama, medicação não hormonal, os hidratantes e os lubrificantes. Mas, atualmente, tem sido discutido muito a terapia estrogênica tópica nessas pacientes. E temos também outros tratamentos baseados em energia. Os lubrificantes, eles têm indicação para uso em dispareunia da penetração, para reduzir a irritação relacionada ao atrito que ocorre naquele tecido atrófico. Temos que estar atentos à osmolaridade do produto. O ideal é até 380 miliosmol, mas pode aceitar até 1.200. O produto hiperosmolar, ele irrita e causa toxicidade na mucosa vaginal. Então, devemos usar produto isoosmolar, à base de água ou silicone, que ele é mais semelhante ao conteúdo vaginal natural. Mas esses produtos podem conter esses medicamentos podem conter alguns produtos, como, por exemplo, as microbicidas, que podem afetar a população de lactobacilos, diminuir a defesa e a proteção contra infecções. Embora alguns estudos, um estudo, não aceita essa informação. Aqui temos os lubrificantes mais usados aqui no Brasil. E naquelas pacientes que têm alergia aos produtos comercializados, podemos mandar manipular o medicamento, que é feito à base de óleo de oliva. Os hidratantes vaginais são produtos não hormonais que têm uma ação prolongada por 3 dias. Ele contém um polímero que adere à parede vaginal por 3 dias, se liga às moléculas de água, então hidrata bem a mucosa vaginal. E contém bioadesivos, que são o ácido poliacrílico ou o ácido hialurônico. Então, aqui nós temos alguns produtos, não existe um melhor que o outro, e uma orientação que nós temos que fazer, que é para aplicar vaginal. Ele não é usado para aplicar na vulva. E a terapia estrogênica tópica? Tem sido muito discutido na literatura esse tema mais recentemente. Então, tem um trabalho feito na Suécia e na Espanha, em que eles usaram estriol gel em ultra baixa dose em pacientes com câncer de mama precoce, receptor hormonal positivo e usando inibidor de aromatase. Eles observaram melhora da síndrome geniturinária da menopausa, o estriol se normalizou em níveis séricos em 12 semanas, e os outros estrogênios permaneceram indetectáveis. A NAMES, no seu Guideline 2020, recomenda
que a primeira linha de tratamento para os pacientes com câncer de mama é o tratamento não hormonal. Mas, se houver persistência da síndrome gênito-urinária da menopausa, poderia fazer terapia estrogênica vaginal em baixa dose, decisão junto com o mastologista. E há uma preocupação crescente, mais recente, com o uso por essas pacientes com inibidores da aromatase. Então, foi publicado agora em 2023 um trabalho que foi realizado na Universidade de Johns Hopkins e no Texas. Eles avaliaram o risco de recorrência de câncer de mama após o uso de terapia estrogênica na síndrome gênito-urinária da menopausa para aquelas mulheres que já tiveram câncer de mama. A análise secundária foi avaliar os pacientes com receptores positivos e aquelas em uso de inibidores da aromatase. Eles fizeram um estudo de coorte, utilizaram os registros eletrônicos de saúde vinculados a sinistros de convênios. Essa rede atinge um número muito grande de pacientes e 92 organizações de saúde e convênios. Então, eles selecionaram mulheres a partir de 18 anos com a síndrome gênito-urinária da menopausa, que surgiu 3 meses a 5 anos após o diagnóstico de câncer de mama. Então, o grupo de tratamento usaram estrogênio vaginal. Então, eles selecionaram mulheres que receberam 3 ou mais prescrições de estradiol ou estrogênios conjugados, com pelo menos uma prescrição no prazo de 1 ano. E o grupo controle seria aquelas que não usaram estrogênio. E avaliar a recorrência, através da realização de mastectomia, radioterapia, quimioterapia, ou surgimento de outra malignidade secundária, que ocorreram 3 meses a 5 anos após a terapia estrogênica para a síndrome gênito-urinária da menopausa. Eles encontraram 42.113 mulheres com a síndrome gênito-urinária da menopausa após câncer de mama, que usaram estrogênio vaginal 2.111 e compararam com o grupo controle. E observaram que a recorrência nos 2 grupos não apresentava diferença estatisticamente significante, como vocês podem ver aqui nesse gráfico. Então, eles selecionaram as pacientes com receptores positivos, tinham 10.584 com receptores positivos. Dessas pacientes, 410 usaram estrogênio vaginal. Compararam com o grupo controle e a recorrência foi semelhante nos 2 grupos. Vocês podem ver. É claro que aqui foi um número menor de pacientes. Analisaram, então, aquelas que usaram inibidores da aromatase. 91 mulheres fizeram terapia estrogênica vaginal e usaram inibidores da aromatase. Eles compararam quem usou só estrogênio vaginal e viram que quem usou estrogênio vaginal mais inibidor da aromatase tinha maior recorrência do que quem usou estrogênio isolado. Avaliaram, então, aquelas que tinham receptores estrogênicos positivos e viram que quem usou estrogênio vaginal inibidor da aromatase tinha um risco maior de recorrência. Também um número pequeno, mas mostra uma tendência. Então, os autores fizeram a conclusão do estudo apenas no objetivo principal. Então, eles concluem que não foi encontrado um risco aumentado de recorrência em câncer de mama em 5 anos, naquelas mulheres com câncer de mama prévio e que usaram terapia estrogênica vaginal para a síndrome gênito-urinária da menopausa. Mostrando, é claro, a necessidade de mais trabalho, mostrando que existe uma preocupação com isso em toda a ginecologia. No Brasil, nós temos esses medicamentos para uso vaginal, terapia hormonal. Quero chamar a atenção para vocês desse medicamento, estradiol, 10 microgramas. É um comprimido revestido para uso vaginal, então a gente inicia o comprimido
toda noite por 2 semanas, depois 2 vezes por semana. Olha que interessante. E se eu for avaliar a dose total de estradiol que foi prescrita após 1 ano, na fase de manutenção, que é 2 comprimidos por semana. 52 semanas em 1 ano, então 104 aplicações. Então, essas pacientes foi administrada 1.040 microgramas por ano, que convertendo em miligrama, dá 1 miligrama por ano. Uma dose muito pequena, durante todo o ano. E eles avaliaram as dosagens do estradiol após a aplicação da medicação. Então, no primeiro dia, houve um pico de estradiol, mas depois, os níveis sistêmicos de estradiol permaneceram dentro da faixa do climatério, mostrando assim para nós que a repercussão sistêmica é muito baixa. E, por último, a terapia baseada em energia. Nós temos o laser de CO2 e o laser de Erbium. Temos também a radiofrequência. O laser de CO2 é a primeira geração de laser. Ele estimula e promove a regeneração das fibras de colágeno, hidrata a mucosa, restaura a elasticidade, reduz o pH vaginal, o epitélio se torna mais espesso e as células epiteliais maiores ficam ricas em glicogênio, como vocês podem ver nessa imagem. O B é pós o laser. A segunda geração de laser é o laser de Erbium, que tem um efeito térmico secundário mais profundo, e ele tem um aquecimento controlado do alvo, que é a membrana da mucosa da parede vaginal. Então, aqui nós temos um trabalho feito no Brasil, eles avaliaram o índice de saúde vaginal e compararam o laser com o estriol e viram a Maria Célia, cortou o seu som. Ela mutou sem querer. Maria Célia, você mutou o microfone sem querer. É verdade. O microfone. Voltou? Voltou. A partir daqui? Isso. Posso falar a partir... Então, os eventos adversos do laser e o controle. Então, o laser provoca uma irritação leve da vulva. E comparando o laser com o controle, não houve diferença nos eventos adversos, como, por exemplo, corrimento, vaginite, dor pós-procedimento, e não apresentou nenhum evento adverso grave. Numa revisão sistemática e meta-análise, os estudos randomizados, não randomizados, mostram que o laser vaginal melhora os sintomas vaginais, função sexual, o índice de saúde vaginal e nenhum evento adverso grave. E os estudos randomizados foram 3. Eles compararam o laser com terapia hormonal e não houve diferença, vocês podem ver aqui, entre os sintomas vaginais, função sexual e índice de saúde vaginal. Então, o laser, ele reduz significativamente a dispareunia, a secura vaginal, mas após 18 a 24 meses, os sintomas podem retornar. Então, há necessidade de repetir o tratamento. Então, a curto prazo, o laser dá muito bons resultados. A grande preocupação é os resultados a médio e longo prazo. Faltam estudos sobre eficácia e segurança. Será que tem complicações a médio e longo prazo? Por exemplo, sobre os órgãos adjacentes, os vasos? Será que causa estenose, aderência? Nós não sabemos. Em vista disso, houve uma manifestação de várias sociedades médicas desde 2018 até 2020. Estão preocupadas com o uso do laser. Então, eles afirmam que há necessidade de mais estudos sobre segurança, eficácia a longo prazo. Então, por isso, o laser é considerado até o momento um tratamento experimental. Mas ele está sendo muito usado. Então, há necessidade de mais pesquisas sobre o laser vaginal e esses autores recomendam que deve-se disseminar a educação
do tratamento com laser, orientar o uso adequado, mas seguir as recomendações da Sociedade Americana de Uroginecologia. Usar com cautela. E fazer um aconselhamento extensivo das pacientes sobre o conhecimento limitado da eficácia e segurança e sobre o custo. O que nós temos feito no nosso serviço com as pacientes do grupo de câncer de mama? Nós fazemos o tratamento não hormonal, como primeira linha de tratamento. Mas se a paciente apresenta uma síndrome genitorinária moderada e grave, que não melhora com a terapia não hormonal, nós vamos propor a terapia hormonal. É claro que em concordância com o mastologista e paciente. Estamos prescrevendo o promestrieno por 1 mês, porque a sua biodisponibilidade é menor que 1%. Depois, retornamos à terapia não hormonal. E o laser vaginal, nós temos feito em casos selecionados. Para terminar, eu quero convidar todos vocês para estar conosco no dia 29 de outubro, às 20 horas, no webinar, cujo tema é Climatério em Mulheres com Câncer de Mama. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria Célia. A aula foi excelente, uma extensa revisão e mostrada de maneira bem responsável, né, com a demonstração de evidências sobre os vários tipos de tratamento. Então, obrigada mesmo. Eu abro agora a reunião para perguntas, comentários, elogios, né, Maria Célia? Pode falar, professor Carrara. Bom dia a todos, aqueles que eu não havia cumprimentado anteriormente. Parabéns, Maria Célia. Foi certamente muita felicidade da nossa parte quando eu fiz esse convite que você realmente se propôs a mostrar o que há de mais atual, o que você conseguiu com muita facilidade. Mais uma vez, parabéns. E com muita felicidade também, porque nós estamos iniciando o mês de outubro, que é tradicionalmente consagrado e dito como Outubro Rosa, que é um mês de alerta e de conscientização das mulheres com relação ao rastreamento mamográfico. E, diante disso, eu comunico a todos que nós estamos fazendo nos nossos ambulatórios, e já vem sendo uma praxe nos últimos anos, diferentes atividades para as mulheres que estão em tratamento ou em fase de diagnóstico, em seguimento dessa doença, onde nós temos atividades como oficinas, maquiagens, músicas, sempre um café também ofertado por nós e pelo serviço de nutrição do hospital, tentando diminuir um pouco a certa tensão que sempre existe entre as mulheres durante esse período de espera para a consulta que vai acontecer, procurando favorecer e criar um ambiente mais amistoso. Infelizmente, a gente não consegue fazer isso o ano todo, mas, em alusão ao Outubro Rosa, a gente consegue muito bem essa atividade e a gente vê pela emoção que as pacientes expressam durante a consulta. Maria Célia, eu achei o seu assunto, como eu disse, foi muita felicidade termos feito esse pedido para você. Acho que você se portou de uma forma brilhante. Você fez, como a Lê falou, uma revisão importante. E eu abro um parênteses aqui, Alê, se a gente mantém a gravação ativa ou se a gente diminui a gravação após o término da aula. O Professor, GG começou a gravar.
bem pensado. Às vezes a discussão dá origem a um conhecimento bem interessante, né? Mas eu acho que a gente pode continuar a gravação e depois, se for o caso de alguma necessidade, a gente edita, tá? Perfeito, perfeito. Então, continuando, acho que a Maria Célia realmente expressou de uma forma brilhante e trouxe o que há de mais atual no conhecimento. Para nós que tratamos com mulheres, e a Maria Célia trouxe um enfoque nas mulheres na pós-menopausa, e o que eu trago a mais é que a gente tem lidado, diagnosticado a doença em mulheres em faixas etárias bastante baixas, entre 20 e 30 anos, entre 30 e 40 anos, ou seja, abaixo dos 40 anos, a incidência tem aumentado bastante. E 70% dessas mulheres são portadoras, 70 a 75, são portadoras de tumores hormônio-dependentes. Então, para que o tratamento seja efetivo, há necessidade, muitas vezes, da gente transformá-las em pelo menos 30 a 35% dessa população em mulheres na pós-menopausa, ou climatéricas, por conta do bloqueio do eixo para que o hormônio possa ser ativo, como uma terapia importante que faz parte do processo terapêutico dessas mulheres, com certeza. Então, Maria Célia, mais uma vez, muito obrigado e esperamos contar com você em outras oportunidades, principalmente junto aos nossos residentes, que a gente consulta muito, às vezes informalmente. Para nós é muito fácil, nós temos a felicidade de estarmos juntos nos ambulatórios, com diferença de alguns metros. Então, quando temos o problema, a gente recorre a Maria Célia. Mais uma vez, muito obrigado. De nada. Obrigada, professor. Paula? Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a Maria Célia. Eu estava ao lado dela no refeitório, quando o Carrara fez o convite. Aí ela pensou assim, nossa, mas é muita coisa, será que vai dar para falar em meia hora? E assim, ela conseguiu abordar de forma bastante completa, didática, atualizada e em meia hora, olha que beleza. Então, foi ótimo. E eu gostaria, então, de perguntar para o pessoal da mastologia, especificamente, se nas pacientes com síndrome geniturinária refratária, ao uso de lubrificante e hidratante vaginal, como que tem sido a conduta de vocês em relação ao uso de terapia vaginal com estrogênio? Me ouvem? Tá ligado. O Paulo, com relação à terapia sistêmica, fogachos, eu acho que está mais ou menos definido e acho que a Maria Célia trouxe muito bem aquelas medicações, os fármacos que a gente, entre aspas, está autorizado a utilizar. Com relação aos fenômenos gênito-urinários, ainda tem muita dúvida. O medo é muito grande de prescrição de medicamentos que possam ter ou veicular algum hormônio. Então, inicialmente, as tentativas são feitas com os cremes hidratantes, lubrificantes, e isso a gente sabe que traz, pelo relato das mulheres, alguma dificuldade, algum desconforto, porque muitas vezes tem que interromper a prática sexual para que se possa usar o creme ou o hidratante e assim por diante. Eu, pessoalmente, uso naquelas mulheres que apresentam uma síndrome geniturinária importante, depois de conversar, explicar e conseguir que elas entendam, eu tenho usado principalmente o promestriene. E com uma dose inicial de repetição, tempo de uso mais frequente durante 10 a 15 dias,
e após 3 vezes por semana, reduzindo depois de 2 semanas para 2 vezes, e tem mulheres que se contentam com uma aplicação semanal, referindo conforto e praticidade para que tenha um ato sexual satisfatório. Isso é o que nós temos feito, não é o que a gente enfrenta no dia a dia com os colegas que lidam com esse sintoma. No ambulatório, sempre que existe essa queixa, ou a gente consulta a Maria Célia, ou a gente tenta explicar para a paciente, quando não é possível, a consultoria do pessoal da Maria Célia, do corredor paralelo ao nosso, a gente tenta conseguir que ela faça o uso do promestrieno. Eu não tenho experiência com estrogênio conjugado, quer dizer, tem, mas muito pouca, não dá para fazer um raciocínio clínico. Mas o promestriene a gente tem usado com alguma frequência, naqueles casos necessários. A minha experiência com energia em 3 pacientes da clínica civil não foi boa, porque as 3 referiram que não se deram bem. Uma foi muito enfática, ela é assim, tipo, deixa que eu chuto, bastante ativa na forma de falar, falou que sofreu uma queimadura muito grande e que ela realmente não tinha nenhuma intenção de retornar para eventuais reaplicações e assim por diante. Então, a minha experiência com energia, o laser, eu não tenho, então eu não posso falar, porque a gente não faz também de rotina em nossas pacientes ambulatoriais. Ok? E com Vagifem, Carrara? Pois é, eu não usei. Eu, pessoalmente, eu acho que vai na zona de conforto. Eu me adaptei com o promestriene, vou começar a usar, porque a resposta eu acho que é mais efetiva e talvez mais rápida, né, do que com o promestrieno. Então, também o conforto do uso. É um comprimidinho pequenininho, o aplicador ele é bem fininho. Então, não sei em relação a essa questão, porque não tem nenhum estudo avaliando, né? Mas, pelo menos assim, me parece que talvez seja mais amigável. Não, sem dúvida, principalmente porque essa mucosa está muito atrófica. Então, isso pode fazer a diferença entre, pelo menos, o início do tratamento com o promestrieno e com o Vagifem, que pode ser interessante. Eu vou passar a usar, experimentar. Realmente eu não tenho experiência. Como eu disse, talvez por estar numa zona de conforto, mas eu acho que a gente tem que ampliar, sem sombra de dúvida, Paulo. Obrigada, Carrara. Obrigada, Paula. Júlio? Bom dia. Bom dia a todos. Parabéns, Maria Célia. Excelente aula, foi super didática, excelente. Você vê que você terminou a aula e ainda tinha quase 40 pessoas na sala, o que não é muito comum nos nossos dias. Então, é porque a aula realmente foi muito boa e segurou todo mundo aqui. Parabéns. Eu queria só fazer uma contribuição e te perguntar a respeito do uso da oxibutinina, né? A gente tem uma experiência grande aí do uso da oxibutinina nas bexigas hiperativas, né? E ele tem sido abandonado a utilização na bexiga hiperativa por conta dos efeitos colaterais cognitivos, né? Ele causa confusão mental, alucinação, muita sonolência, né? Os efeitos colaterais dele é muito intenso, e eles estão sendo associados mais recentemente a déficit cognitivo, quando usa-se por um tempo muito grande, né? Então, em bexiga hiperativa hoje, a gente já não tem mais utilizado, apesar de existir, ele ainda estar liberado nos Estados Unidos pelo FDA, existe uma recomendação do FDA para tentar utilizar os específicos, né? Tipo solifenacina e tolteredina. Então, a gente tem abandonado a utilização da oxibutinina para bexiga hiperativa. E eu queria saber, assim, do ponto de vista do climatério, você disse que, se eu não me engano, a terceira linha de tratamento, você tem algumas pacientes utilizando aqui, inclusive. Nós não temos experiência, né? Nós estamos começando
a acompanhar os pacientes. Então, a gente tem usado dose pequena, 2,5, 2 vezes por semana, né? O que acontece que a gente observa, não tem muito trabalho na literatura, mas nós temos pacientes muito idosos, né? Então, essa preocupação com o cognitivo é muito importante, né? A gente está esperando sair mais trabalhos sobre isso. Eu acho que talvez valesse a pena, talvez, não sei, não usar, porque realmente, entre os urogginecologistas, isso meio um consenso a não utilização. Óbvio que tem paciente que não tem dinheiro para comprar a solifenacina, né, porque ela é mais cara, apesar de ter barateado bastante hoje, você consegue comprar a solifenacina com 40, 50 reais, existe solifenacina genérica aí, né? Mas, obviamente, ela é muito mais cara do que a oxibutinina. Mas ela realmente tem sido abandonada na bexiga hiperativa por conta dessas complicações, principalmente em paciente idosa, né? Obrigada, Júlio. Agora é a Ana. Obrigada, Maria Célia, pela aula, foi excelente, né? Já tinha visto uma parte dela em outros contextos, mas a gente sabe que especificar esse contexto da mama é bem importante. Eu queria só comentar que essa semana no Oeste a gente tinha uma paciente do AMAS, e aí foi o contrário, viu, Carrara? A gente foi lá pedir para vocês, para liberar, para a gente usar, porque logicamente acho que essa conversa é imprescindível, por mais que tenha todo esse corpo de evidência, com o uso de promestriene, eventualmente até de Vagifem, né, aquele estudo que a Maria Célia colocou de 2023, querendo ou não, a palavra final é sempre do mastologista, né, gente? A gente precisa estar sempre ter isso em mente, porque realmente qualquer complicação que vier depois, quem vai lidar com a paciente, quem vai tratar é o masto que está acompanhando, o oncologista que está acompanhando. E essa paciente que a gente foi discutir lá, ela já estava fazendo tudo, né? Ela já tinha as medidas comportamentais, estava em uso regular de hidratante vaginal e óleo de coco, já tinha feito 2 sessões de laser e continuava interrompendo a relação sexual na metade porque ela não conseguia pela dispareunia. E aí, o que eu ia só comentar, Carrara, que também mesmo no AMAS, depende de com quem a gente discute um pouco. Mesmo entre vocês ainda tem quem seja muito resistente, né? Você tem razão. E era uma paciente, assim, que nem tinha tanto tempo de tratamento, ela acho que estava com 2 anos ou 3 anos da cirurgia, estava em uso de inibidor de aromatase, então dá um pouquinho de receio mesmo, né, da gente utilizar, mas ela, assim, era isso ou deixar a paciente sem vida sexual, que às vezes é meio complicado. Então, acho que a gente fazer esse intercâmbio e principalmente um protocolo conjunto, que a gente tenha uma certa flexibilidade sem perder a comunicação, eu acho que é bem importante. E eu sugeriria, Maria Célia, um estudo prospectivo aí com o Vagifem, porque a gente pensou nisso quando o Vagifem foi lançado, aí quando falou que tinha uma pequena absorção, mas você viu que a Maria Célia mostrou 1 miligrama por ano, né, praticamente nada. O pessoal ficou meio tenso lá no AMAS, eu falei, não vai rolar, deixa quieto que isso não vai sair, mas eu acho que talvez fosse uma ideia, porque é um estudo para ser departamental, né, porque é para médio e longo prazo, a gente teria que fazer segmento depois, sobrevida de 5 anos, não é uma coisa que dá para ser o projeto de um aluno, né, é uma coisa que tem que ser do serviço mesmo, né, e nem digo usar continuamente, mas fazer isso que a gente faz com o promestrino, né? Usa 1 mês, 2 meses, suspende, mantém o hidratante, aí quando o sintoma volta muito, reintroduz. Mas acho que a gente precisava ter essa informação e a gente tem esse casamento perfeito ali do Oeste, do Clean, do AMAS, tudo junto, né? As pacientes circulam entre esses ambulatórios e eu acho que a gente podia planejar alguma coisa prospectiva nesse sentido, que eu acho que é bem importante. Obrigada. Carol, só rapidinho, Ale, acho que você tem muita razão no que você disse. E quando se trata de hormônio e câncer de mama, eu acho que os mastologistas e ginecologistas ficam mais assustados do que banqueiros, donos de banco. E já vi uma frase dizendo que é o animal mais arisco do mundo, porque não precisa ter o barulho, não precisa ter a suspeita. Se ele tiver um feeling,
ele não fica para conferir se vai ou não ter um prejuízo e assim por diante. E o mastologista e o ginecologista, quando se trata de hormônio e câncer de mama, funcionam da mesma forma. É muito difícil você encontrar pessoas que sejam favoráveis ao uso de terapia hormonal na vigência de câncer de mama. O Rui capitaneou um estudo internacional, se eu não me engano, em 2002, 2013, que era o uso do... Tibolona, né? Tibolona em portadoras de câncer de mama. E esse estudo teve que parar porque as evidências de recorrência começaram a se aproximar dos níveis estatisticamente definidos de risco. E aí o estudo realmente parou e assim por diante. E, como foi um estudo mundial, eu acho que acendeu uma luz amarela mais brilhante na comunidade de ginecologia e mastologia como um todo, né? Então, é difícil você encontrar alguém que comungue com uma certa abertura o uso da medicação nessas mulheres ou nessas pacientes. Ok, pessoal, obrigada. Professor Geraldo, depois a professora Silvana. Bom dia a todos, de uma forma mais educada. Maria Célia, muito obrigado pela brilhante contribuição que você trouxe para todos nós. Nós já tivemos essa aula aqui em momentos diferentes, mas imagino, pelo menos as que eu assisti, nunca com a profundidade com que você abordou. Então, quero te agradecer muito por essa contribuição que trouxe, não só para os profissionais da área, mas para nós que militamos fora da área. Bom, de uma síntese de tudo que eu ouvi do que você disse, a Ana Carolina, ela pegou a minha contribuição, que é, se você não sabe, se nós não sabemos isoladamente e trazer aqui a público de que o conhecimento, muito dificilmente, ele deriva de experiências isoladas e vivências isoladas, a proposta da Ana, que era a minha proposta, é de um estudo prospectivo, porque no obscurantismo, só ciência, só a luz da ciência é que pode trazer algum alento, porque é muito triste. Eu já tive na minha família pacientes nessa situação e que passou por todas essas etapas aí e sem resolução, e acaba tendo que fazer. E será que não poderia ter feito isso com alguma outra droga, com um pouco mais, se tivesse conhecimento suficiente? Então, eu imagino que vocês têm uma linha de pesquisa muito adequada para ser desenvolvida com os dois grupos, né? E acho que o caminho é esse, está por aí. Porque uma das coisas que a gente tem que ver é a qualidade de vida, né? Qualidade de vida, conversa com a paciente, mas eu entendo o Carrara. O medo é muito grande e processos estão por aí. Então, se tiver o conhecimento científico, fica bem mais adequado e você virá dar essa aula aqui com uma tranquilidade muito maior. E tem condição, tem paciente para isso, né? Então, gostaria de trazer essa contribuição, confirmando aí o que a Ana Carolina já propôs e, novamente, te agradecer pela contribuição que você trouxe para nós, principalmente aqueles que nós não somos da área, nós somos pacientes ou parentes de pacientes nessa situação. Muito obrigado, minha filha, que Deus te ajude. Obrigada. Sil? Oi, bom dia a todos, bom dia, Maria Célia, obrigada pela aula. Eu vou fazer 3 considerações bem rápidas, até pelo nosso horário. Primeiro, em relação ao laser, tá?
trabalho há muitos anos, eu trabalho com laser desde 2000, certo? E, portanto, trabalho com laser ablativo e depois eu trabalho atualmente com o laser fracionado. Aqui no hospital nós temos o CO2, inclusive nós adquirimos, nós temos o equipamento de laser de CO2 fracionado, embora exista um outro que o grupo da reprodução humana comprou por uma ementa para epilação, mas que pode ser usado também para a parte de trofismo. Então, eu quero dizer que a gente tem que indicar esse tratamento com muita parcimônia e, principalmente, não há que se prometer resultados mirabolantes, que é o que o pessoal está fazendo aí fora. Eles indicam laser no puerpério, que é uma situação de atrofia fisiológica, eles indicam laser em mulheres em pleno menacme, certo? Indicam laser para vulvaginites de repetição. Então, nós temos de tudo, e isso, muitas vezes, por colegas bem informados, porque se tornou uma forma fácil, vamos dizer, de ganhar dinheiro. Carrara, se você teve essa intercorrência, nunca mais encaminhe a sua paciente para quem você encaminhou, porque a resposta é muito simples para isso, não sabe usar o laser, tá? Não tem como fazer queimadura com laser de CO2 fracionado se sabe usar o aparelho, porque a penetração desse aparelho é mínima, não vai além do subcutâneo e é pontual. Então, isso tem uma explicação óbvia, não sabe usar o equipamento e está fazendo bobagem, não encaminhe nunca mais para quem você encaminhou, tá? Em relação a Maria Célia, eu queria te fazer uma pergunta, que é o sonho de toda mulher menopausada, no meu caso, né? Que é o ospemifeno, tá? Por quê? Porque ele é via oral, né? É horrível usar, por melhor que o Vagifem foi uma evolução no uso da terapia tópica, mas ainda assim é um saco 2 vezes por semana a paciente aplicar para o resto da vida a via vaginal. Então, quando foi lançado, não tem no Brasil, eu sei, mas foi uma coisa que eu fiquei bastante animada, porque eu falei, olha, é muito simples, é mais fácil tomar via oral, eu queria ouvir a tua opinião. E a última coisa que eu queria dizer é isso que o professor Geraldo ventilou aqui no final. Claro que é fundamental conversar com o mastologista da paciente, mas existe uma coisa, gente, que é a decisão compartilhada com a paciente. Quem tem uma síndrome geniturinária, tá? Que tem dificuldade de relação e tem um parceiro que está disposto ainda na vida sexual e que ela também se sente disposta na vida sexual, ela tem o direito de escolher sobre fazer ou não essa terapia também, porque qualidade de vida, as mulheres vivem 30 anos na menopausa, certo? Viver 30 anos na menopausa e você ter que abrir mão de determinadas coisas que para nós pode não ser o mais importante, mas que para às vezes para aquele casal é importante, é muito ruim. Então, a decisão da paciente, obviamente, a conversa com o mastologista é importante, sim, mas a decisão da paciente compartilhada é muito importante também, tá? Então, eu tenho algumas pacientes com síndrome geniturinária da menopausa que, após essa conversa, elas falaram, não, diante do que a senhora me falou e desses novos estudos, eu vou tentar o Vagifem, sim, porque a minha vida está horrorosa, eu não tenho como ter relação. Eu sofro toda vez que eu tenho que fazer a atividade sexual, porque isso acaba comigo, acaba com a minha autoestima, acaba com o meu relacionamento, eu quero usar. Então, a decisão compartilhada é importante, na minha opinião, tá? Obrigada. Nós temos o ospemifeno, que é o uso oral, temos também a DEA, que é o uso vaginal, né? São usados nos Estados Unidos, nós não temos aqui nenhum dos dois, mas na paciente com câncer de mama, não tem nenhuma publicação nessa área, entendeu? Então, eu resolvi, pelo também adiantar da hora da aula, né? Eu falei assim, nem vou enfocar esses temas, já que não tem aqui no Brasil. Mas eu acho que é muito bom para a mulher, até agora, sem câncer de mama, é excelente. O uso oral, muito bom, né? Agora, a compartilhada, eu acho que tem que se explicar a mulher e tal, mas o que eu observo lá no nosso ambulatório é que a palavra final, ela ouve o mastologista, sabe? Mas eu acho que a gente tem que lançar, explicar, falar e até lançar palestras e opiniões para os mastologistas irem mudando de opinião, né? Porque a qualidade de vida está acima de tudo.
mas no final a paciente segue o que o mastologista fala. Isso é o que eu tenho presenciado. Então, o Carrara tem uma tarefa árdua. Você pode bem imaginar o tamanho. Não. Não, é complicado realmente, e nisso que a Maria Célia falou, tem muita verdade, porque muitas vezes ela passa a ter uma dependência muito grande do médico que a trata, a ponto de eu preciso fazer um tratamento dentário, que não vou dizer um tratamento complexo, mas ela primeiro pergunta para nós se ela pode ou não fazer esse tratamento dentário, tal o grau de dependência. Quanto ao uso de hormônio, a gente tem mantido, e talvez seja até área de conforto, que, como a maioria dos tumores são hormônio dependentes, a gente bate desde o diagnóstico ou até antes do diagnóstico, quando existe a suspeita, para não se usar hormônio. E a gente bate nessa tecla em todas as consultas. E, de repente, a gente virar e falar, olha, é um hormôniozinho, às vezes cria uma dúvida na paciente, e o mais importante é isso, a decisão é sempre compartilhada, e compete a gente esclarecer para que ela possa tomar uma decisão melhor embasada. Eu concordo plenamente que não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil. Viu, Maria Célia? A gente poderia ficar aqui o dia inteiro, né? Fazendo perguntas, discutindo o assunto. Mas, infelizmente, a gente já passou do horário. E eu queria agradecer as colaborações de todos aqui na discussão, foi muito rica. E, mais uma vez, obrigada, Maria Célia, pela sua apresentação, por compartilhar com a gente seu conhecimento. Obrigada. Até mais, gente. Bom final de semana, já quase, né? Bom dia a todos. Boa semana a todos. Bom dia. Tchau, tchau.